Oi, oi, gente. Salve pra todo mundo. Eu sou Priscila Pata. Talvez você saiba, talvez não, mas eu sou professora de dança e também professora de gyrotonic e gyrokinesis. Gyrotonic e gyrokinesis pertencem ao mesmo método criado por um bailarino que se chama Julio Horvath. Isso lá nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, embora o Julio seja europeu. Fato é que eu sou professora desse método e eu quero contar um caso que eu tive recentemente, enquanto eu dava uma aula de gyrokinesis, e que tem muito a ver com toda essa conversa que a gente anda tendo aqui como professores de dança. Para você que não conhece, gyrotonic e gyrokinesis, então, é um método de movimento que, a partir da combinação de exercícios bastante simples e de baixo impacto, com movimentos sinuosos combinados à respiração, a gente faz o aumento e a manutenção de energia no corpo, liberação de tensão, entre outras coisas. O método trabalha com uma visão holística de corpo. Mas o fato é que, enquanto professora, eu tenho um desejo muito grande de sempre entregar muito mais do que o melhor para os meus alunos. E eu tenho certeza que você também, colega de trabalho. Embora eu esteja contando o caso do gyrotonic e gyrokinesis, eu quero falar muito pra gente que é professora e professora de dança. Mas acontece que às vezes eu esqueço que eu sou só um ser humano, né? E como tal também às vezes eu erro, às vezes não, sempre eu vou errar, isso vai acontecer até o fim da vida. E quando esses momentos acontecem, quando eles chegam, eles são ainda bastante frustrantes para mim, mesmo tendo consciência de que isso já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. Bom, mas vamos à história, né? Eu tô aqui seguindo um certo roteiro para eu não me perder muito, porque eu começo a abrir muitos parênteses e vou indo, depois eu não consigo voltar para esse vídeo também, não fica imenso, tá? Nesse caso, no caso dessa história, eu quero falar especificamente dessa dificuldade que eu como professora tive, não da dificuldade do meu aluno de aprender. Eu estava dando uma aula de gyrokinesis com uma pessoa presencial, uma pessoa online, e já no primeiro exercício, o meu aluno presencial teve uma dificuldade de fazer o movimento, que inclusive era um movimento que essa pessoa já havia feito outras vezes na aula. Naquele momento, isso enganchou comigo em algum lugar bastante específico, que eu vou falar mais na frente, mas fez com que eu tivesse uma reação bastante ríspida e impulsiva. Então eu na hora me assustei muito e comecei a falar: você tá fazendo errado, não é assim, o que tá acontecendo, né? Você já fez isso outras vezes, né? Você tá vendo, mas não tá enxergando. Parei a aula, né? Teve aquele momento meio desconcertante da aula, né? E aí pronto, cara, aquilo foi o suficiente para poder deixar aquela situação densa, aquele climão na sala de aula. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que dar um jeito de resolver isso, né? E aí o que foi que eu fiz nessa aula especificamente, assim? Uma fração de segundos, né, eu lembrei qual que era o meu papel ali, naquele momento. E o meu papel era de professora. O meu papel era de alguém que, naquele contexto específico de uma aula de gyrokinesis, eu era a pessoa que tinha conhecimento, que tinha informação e que tinha as instruções, portanto, as condições, né, as ferramentas para poder orientar as outras pessoas, que naquele contexto são os alunos, portanto, as pessoas que sabem menos a respeito do método, né? E em se tratando de uma sala de aula, por mais que a gente tente horizontalizar as relações, por mais que a gente tente democratizar as relações, o professor e a professora sempre vão ser essa figura de referência. Então, via de regra, né, parte de nós como professoras e professores, as tomadas de decisões de coisas que acontecem, e nesse momento eu me lembrei disso, numa fração de segundos. Eu falei, gente, está na minha mão. Então, o que eu fiz? Eu propus a todos nós que fizéssemos uma pausa, fechássemos os olhos, que entrássemos em um trabalho de respiração orientado, para que a gente pudesse se sintonizar de novo, né? Como quem diz, vamos voltar ao filme e vamos começar de novo, a partir de uma mesma sintonia, que é uma sintonia calma, né? Que é uma sintonia
sintonia aterrada, né, que é trazendo para a consciência o que a gente está fazendo, onde que nós estamos, e dali para frente eu decidi seguir o restante da aula, né, que era a aula toda, decidi seguir a aula e, portanto, sem ficar fazendo muitas correções, muitas intervenções, né, muitas interferências, né. Eu própria fiz boa parte da aula com os olhos fechados. O método de Gyrokinesis, ele permite que isso aconteça. Eu abri os olhos eventualmente para fazer checagens muito pontuais, do ponto de vista da organização do corpo das pessoas que estavam ali, para ver se elas não iriam causar nenhum tipo de tensão ou de lesão aos seus próprios corpos, mas eu não estava trabalhando no sentido de fazer correções, limpezas, ajustes. Há aulas que são para isso. Então eu deixei essa aula correr um pouco mais fluida, digamos assim, contando com duas coisas que são muito importantes em sala de aula, me parece, pela minha experiência. Uma é contar com a inteligência inata do corpo. Nosso corpo, o corpo do nosso aluno, ele já tem toda a sabedoria contida em si. Nada mais do que o professor, o que a professora faz é trazer à luz, trazer para a consciência, né, jogar uma lupa, apontar que essa sabedoria, esse conhecimento já está ali. Ele só precisa ser descoberto, né, revelado, e a partir dali, portanto, trabalhado, se esse for o desejo. Então, essa inteligência inata do corpo, ela é um dos fatores que contribuem muito nesse processo de ensino-aprendizagem, com técnicas de corpo em movimento, nesse caso de aerotônica e de aerokinesis, mas no nosso caso aqui, que somos colegas de trabalho, professoras e professoras de dança. E a outra coisa, além de contar com essa inteligência natural do corpo, portanto, né, e em consequência a isso, vai ser contar com a espontaneidade do corpo, né, e com a espontaneidade das conduções. E aí, essa espontaneidade do corpo em movimento, ela vai trabalhar em conjunto com a confiança que a gente tem no comando que a gente dá. Então, dê o comando de maneira mais direta, objetiva e clara que for possível naquele momento, e deixa o corpo inteligente, com a sua espontaneidade, resolver aquela equação, considerando que nós somos seres complexos, não só completo, como complexos. Então, sim, né, vai haver dias que vai chegar um aluno, uma aluna sua, que vai fazer um movimento que ele já havia feito várias outras vezes e simplesmente ele não vai conseguir fazer, como se fosse o primeiro contato com aquele movimento, e de certa maneira porque isso depende de como que está o emocional dessa pessoa, como que foi o dia dela, do que ela se alimentou, qual foi a qualidade da noite de sono dela, como estão as relações interpessoais, as relações profissionais e etc. Então, todo esse contexto pessoal, ele vai interferir no processo de aprendizagem, né? E essa é a beleza também do nosso trabalho, é entender que nós somos seres em construção constante e infinita. Enquanto houver vida no corpo, há coisa para ser aprendida, descoberta, transformada, modificada e assim sucessivamente. Portanto, isso justifica que a gente faça o mesmo movimento várias vezes, o que é muito comum na dança, né? A gente trabalha por repetição, né? A repetição como sendo uma das formas de aprendizagem do corpo, mas a repetição também nesse sentido de compreender que esse corpo, que cada dia é um, não só metaforicamente falando ou filosoficamente falando, mas porque de fato a depender do nosso contexto, do que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Então, essa coisinha foi super importante de lembrar, e aí eu vou voltar já para minha cola, porque eu já estou abrindo parêntese aqui, embora tenha a ver, tá, com o que a gente está falando. Mas o que eu quero dizer é que entender a minha responsabilidade naquele local de trabalho rapidamente foi fundamental para que eu conseguisse contornar a situação da melhor maneira possível, deixar o ambiente confortável e seguro novamente para que os meus alunos e as minhas alunas pudessem se dar a oportunidade de ter uma vivência, uma experiência com o corpo deles. E aí, nesse sentido, parte dessa lembrança da minha responsabilidade
para além disso que eu já falei, tem a ver também com compreender, de fato, que o processo de aprendizagem do meu aluno é de responsabilidade dele. Isto é, eu como professora, eu tenho a responsabilidade de compartilhar a informação, né, previamente selecionada, ou a informação que é daquele dia, daquele contexto, daquela aula, da melhor maneira possível, né? Então eu vou ter o compromisso, vou ter a responsabilidade, vou ter a seriedade, vou ter o profissionalismo de fazer o que me compete da maneira mais ética e competente possível, né? E para isso eu vou lançar mão dos recursos da minha profissão. Eu vou lançar mão de uma pedagogia, de uma didática, de uma metodologia, de procedimentos metodológicos, de uma abordagem de ensino-aprendizagem e de recursos adaptativos e etc. Né? Eu vou lançar mão das ferramentas que são próprias do meu trabalho para eu poder organizar a informação da maneira mais coerente e pertinente possível, mas a partir daí, né, é responsabilidade e é função do meu aluno que ele faça também aquilo que lhe compete. No caso de uma aula de dança, esse aluno, essa aluna, ele precisa pegar essa informação e aplicar no corpo, e trazer para o corpo, e experimentar no corpo, né? E aí parte do processo de experimentação, no sentido de experimentar para construir uma experiência, para construir um conhecimento, parte disso tem a ver também com o processo de validação das próprias experiências, né? A gente, como professores e professoras de dança, a gente também não só pode, como deve, me parece, orientar, né? E sugerir, não só de maneira abstrata, mas através de experimentações, que esse aluno, essa aluna aprenda a validar as suas experiências, né? O campo das artes é o campo da subjetivação, é o campo da abstração, muito mais do que o da objetivação e da concretude. Então é importante que dentro dessas ideias e desses princípios que a gente aprenda a validar as nossas experiências, porque via de regra elas não vão estar no campo do racional, né? Não tem a ver com 2 mais 2 é 4, né? Tem a ver com outras lógicas, com outras dinâmicas, né? Então, isso tudo faz parte também do processo de aprendizagem do meu aluno, da minha aluna, isso faz parte daquilo que é responsabilidade dele e dela. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda muito bem quais são os papéis que cada um desempenha ou performa no contexto da sala de aula, para que a gente possa se colocar devidamente nos seus lugares. Não que não possa haver trânsitos, né? Não que não possa haver deslocamentos, mas jamais perder de vista quem somos dentro daquele lugar, que compete a nós, o que se espera de nós, e como que a partir daí, né, da clareza e da consciência desses papéis, é que a gente de fato vai estabelecer os encontros, vai estabelecer as trocas e vai, nesse sentido, estabelecer as experiências que vão gerar conhecimento. Então, ao final da aula, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, já estávamos integrados e integradas novamente, né? Realmente o climão já havia se desfeito e toda a aula correu muito bem, a gente não teve mais nenhum tipo de tropeço. Agora, me parece importante, além dessas observações mais técnicas específicas da nossa área, levar em conta o seguinte: por que será que eu me deixei atravessar tanto por uma coisa que é tão corriqueira numa sala de aula, depois de 22 anos lecionando sem interrupção, né? Então, do ponto de vista da psicologia, né, do ponto de vista da psicanálise, né, dessas outras áreas, a gente pode pensar um pouco nas questões, por exemplo, da falta de controle, né? Aquilo que não está no meu controle. Então, em geral, isso vai acontecer com as situações mais simples, né, com as situações mais corriqueiras possíveis, como isso, né? No primeiro exercício, um aluno, uma aluna vai fazer um movimento que ele já fez outras vezes e simplesmente ele não vai conseguir fazer. E vai ser essa bobagem, né, entre aspas, que vai te tirar do prumo, você como professora, você como professor, né, você como, nesse sentido, a autoridade ali na sala,
né? Não autoridade ditadora, né? Ditatorial, não nesse sentido, ditadora ou ditatorial, não nesse sentido, mas autoridade no sentido de ser a pessoa que detém um pouco mais de conhecimento sobre aquele contexto específico e, portanto, é a pessoa mais indicada para poder passar as informações a respeito desse contexto. Então, esses lugares, né, que são os lugares que vão denunciando para nós mesmos e nós mesmas que nós somos seres humanos, todos somos todos somos seres humanos. Então, é muito importante que a gente lembre dessas coisas que são óbvias, né? O óbvio não precisa ser dito, mas não custa ser repetido. Tem um ditado que diz assim: em geral, não é incomum que na área da dança a gente veja professores e professoras atuando com um certo grau de rigidez para consigo mesmos e consigo mesmas, né? No sentido de que, então, uma vez que eu sou essa autoridade na sala de aula, né? Que eu sou a pessoa que sabe, né? Muito entre aspas, então eu não posso errar. Eu, como esse profissional, eu não tenho direito de errar. Seja errar o que for, seja perder a paciência, seja não encontrar a maneira mais adequada para fazer o seu aluno, sua aluna entender uma informação naquele momento e não em outro, seja o que for que dentro desse contexto de sala de aula esteja considerado como um erro, né? Então é muito importante também que a gente esteja atentos e atentas, né, a essas questões, a essas especificidades, e que são, embora sejam especificidades, são coisas que acontecem com bastante frequência no dia a dia da sala de aula, e que a gente traga essas questões e essas reflexões para nós mesmos e nós mesmas, no sentido de nos ajudar a pensar e a identificar como e por que certas coisas acontecem. Também lembrando que elas, na nossa experiência, vão estar contextualizadas, né? Por que será que isso aconteceu nesse dia e não em outro? Por que em outros momentos, por exemplo, eu consegui me manter conectada, centrada, né, o suficiente para poder resolver a situação de uma maneira muito mais tranquila, sem interrupções brutas, né, sem grandes trocas de emoção. Essa e outras coisas eu gostaria de deixar aqui como convite para a gente poder refletir no dia de hoje, né, de que maneira isso vem acontecendo, se é que já aconteceu na sua experiência de sala de aula. Eu gostaria muito de saber também de vocês, as experiências de vocês. Quem quiser, sinta-se à vontade para poder trocar aqui, para a gente poder ir entendendo essas dinâmicas, né? Como que isso tem acontecido, como tem funcionado para cada um de nós, como que a gente tem conseguido resolver essas situações. Até breve.